investidor, olá investidora, sejam muito bem-vindos ao Onde Investir no segundo semestre de 2025, um evento exclusivo do seu dinheiro em parceria com Money Times. Eu sou Paula Comaceto, jornalista e apresentadora dos portais e hoje estarei aqui com vocês para falar sobre a renda fixa. Estamos aqui com Laís Costa, analista frente às séries de super renda fixa e os melhores fundos de investimento da Empiricus Research. Laís, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Paula. Também aqui ao meu lado está a Mariana Dre, gerente de portfólio na Itaú Asset Management. Obrigada mais uma vez aqui por estar com a gente, falar sobre o que esperar desse segundo semestre aqui para a renda fixa. Obrigada, Paula, um prazer estar aqui também. E também com a gente, Reinaldo Legrazzi, ex-diretor do Banco Central e também sócio da Panambi. Obrigada também pela participação. Vamos lá, então, começar esse painel super importante, porque depois de longo período de altas taxas de juros, parece que o Banco Central resolveu encerrar por aqui. A gente vai ter ainda um longo período com as taxas de juros altas, mas o mercado já antecipa esse corte de juros, de repente, para o começo do ano que vem. Será que a gente vive agora uma transição de ciclo monetário? Como é que você, investidor, deve se preparar para esse novo período? Além disso, a gente tem um fiscal que anda preocupando o mercado há bastante tempo. Continua sendo o calcanhar de Aquiles aqui da nossa economia, principalmente quando a gente fala de política monetária. Como você deve adequar a sua estratégia a partir de agora? Além disso, temos uma nova MP que pode ser aprovada, mas não está certo ainda, sobre imposto de renda em títulos isentos. Como é que fica agora também? Você deve mudar sua estratégia de renda fixa para esse segundo semestre? Vamos entender tudo isso agora no Onde Investir no segundo semestre de 2025. Vamos começar aqui com a Mari. A gente teve esse longo período, né, Mari, de ciclo de alta de juros, agora Banco Central sinalizando que parece que chegamos no topo desse ciclo, mas ainda permanecendo. Estamos agora num momento de transição de ciclo monetário? Acho que a gente pode dizer que o Banco Central, na sua última reunião do Copom, e hoje ficou super explícito porque foi divulgada a ata da reunião, ele encerrou esse ciclo de alta. Claro que sempre deixa uma portinha aberta para, se o cenário não evoluir como esperado, mas acho que para todos os leitores ficou muito claro que ele encerra o ciclo. Na verdade, o principal argumento do Banco Central nesse momento são os efeitos defasados da política monetária, né, sobre a atividade, sobre a inflação. Eles entendem que grande parte do aperto foi dada de forma mais rápida e recente, com as três altas de 100 pontos, a alta de 50 pontos e a alta de 25. Então, a economia ainda vai sentir os efeitos desse aperto. Então, ele para o ciclo aqui. Só que ele para ainda sob condições adversas e ele mesmo ressalta diversos riscos. Tanto que na própria linguagem dele, ele tenta, como a gente costuma falar, não estimular o mercado a puxar esse ciclo de cortes para um prazo curto, né? Ele tenta jogar isso, ele diz que precisa ficar num nível muito contracionista por um período muito prolongado. E quais são as razões, né, para a gente achar que esse juro realmente vai ficar parado por muito tempo? A gente ainda tem, né, um qualitativo de inflação que ainda preocupa, com a inflação, né, os núcleos, a inflação de serviços, eles ainda não rodam de forma compatível com a nossa meta, que é de 3%. A gente tem as expectativas de inflação muito desancoradas. A gente sabe que a inflação desse ano está começando a cair um pouco, teve queda de gasolina, a inflação de alimentos um pouquinho revista para baixo, alguns fatores que ajudaram, o próprio repasse cambial, que se esgotou um pouco, que a gente tem visto algumas leituras de industrializados um pouco mais fracos, então a gente tem alguma revisão para baixo na inflação desse ano, mas isso não está se propagando para os anos à frente, que é muito importante para o Banco Central. Então a expectativa para 2026, 2027 continua em 4,5%, 4%, assim, ou seja, quase fora da meta ainda para o ano que vem, e é um cenário não muito claro para a gente ver isso começando a cair. Além disso, a gente teve uma atividade que rodou muito mais forte do que todo mundo imaginava. O PIB do primeiro tri foi fraco, a gente tem visto na própria pesquisa Focus o mercado revisando o PIB descendo para cima. Isso, muito provavelmente, assim, as casas revisaram seus hiatos para cenários mais apertados. O Banco Central provavelmente fez isso também recentemente. Isso deve ter até impulsionado essa última alta de 25, porque o mercado estava na dúvida.
E a dificuldade que a gente vê à frente, assim, primeiro a gente tem um câmbio num patamar mais tranquilo, mas a gente não sabe daqui para frente se a gente pode contar com mais apreciação cambial. Por outro lado, a gente tem uma política fiscal que vem impulsionando muito a demanda. Então ela vem remando contra a política monetária. A política monetária vem colocando juros mais altos para frear a economia de certa forma para ajudar a inflação, e a política fiscal vem, por outro lado, jogando dinheiro na economia e estimulando essa demanda. E a gente tem várias coisas já contratadas para o ano que vem, do ponto de vista, né, de impulso à demanda. A gente vai ter o imposto de renda, né, ou a isenção até os 5 mil, a gente tem o crédito consignado privado, que também é um baita estímulo. A gente tem diversos outros programas do governo correntes, né? A gente tem pagamentos precatórios que tem acontecido, né? A gente tem visto um crescimento muito grande em vários programas sociais já vigentes do governo, que também preocupa e, enfim, também significa mais dinheiro na economia. Então, um cenário que pra gente, fazendo continha lá, poxa, quando é que eu vejo o Banco Central cortando o juro, focando numa meta de 3%? Tá difícil de ver, tá? Por outro lado, existe já um questionamento do mercado, desde que a meta foi para 3%, se em algum momento qualquer banco central mirou esse 3%, porque a verdade é que a gente ficou nesses anos muito distante do 3%. Então, num cenário em que eventualmente não se mira o 3%, mas se mira uma distância específica, a gente pode sim ver, dado algum cenário que ajude, né, um cenário externo e continue favorável, com o dólar globalmente enfraquecendo, ajudando o real, a economia que se acomoda um pouco dentro do ciclo monetário, e talvez a expectativa ceda alguma coisa do Banco Central sim fazendo algum ciclo de ajuste. Mas por conta da falta de visibilidade para a questão fiscal, eu não consigo hoje ver um ajuste profundo. Eu acho que isso vai ficar para o tema eleição e o que o próximo governo faz com todos esses pontos, né, fiscais que a gente já começou a falar 2027, para 2026. E, Reinaldo, já aproveitando que ela já citou ali a meta de 3%, você que esteve lá dentro, essa meta é factível, né? A Mari bem falou aqui, né, a gente tem uma certa diminuição aqui para esse ano, né? A gente vê ali a diminuição no Focus, mas realmente para os próximos anos, que é onde ali, né, para onde o Banco Central está olhando, está muito distante ainda e preocupando bastante. Qual a sua avaliação? E claro, é possível essa meta aí de 3%? Não, possível é. O Brasil merece ter uma inflação de 3%, a sociedade merece ter uma inflação de 3%, que é uma inflação baixa o suficiente para tirar ruído. Que dizem que o ideal do nível de inflação é que seja um nível em que ela gere pouco ruído, ou seja, na hora que você faz um contrato, você não inclua lá uma cláusula de atualização monetária nem nada, porque isso se torna quase que indiferente. Então, é possível 3%? É possível no arcabouço, na moldura que nós temos hoje no Brasil? Não, não é. Então, tanto que no horizonte relevante, que é a expressão que se usa, a gente olha a inflação indo para 3,6%. Então, nós estamos trabalhando com 15% de taxa básica, em torno de 9, 8,5, 9 de juro real, e não consegue, em 2 anos, chegar perto de 3%. Então, os estímulos são muito grandes, como a Mariana falou, os estímulos governamentais são muito grandes, através de fundos, fiscal, seja como for. Então, assim, dá para chegar em 3%? Dá. No curto prazo, não dá. E a estratégia do Banco Central deveria ser buscar 3% a qualquer custo? Acho que não. Porque a política monetária ideal é buscar a inflação baixa e estável com o menor custo possível para a atividade econômica. E para colocar a inflação em 3% agora, deveria ser uma taxa tão alta que a economia sofreria demais. Então, eu entendo o Banco Central fazer essa curva suavizando esse movimento. Agora, se acontecer tudo que a Mariana falou, vai ser difícil, mesmo no horizonte aí de 18, 24 meses, levar a inflação lá para perto dos 3%. Dos 3%, perfeito.
E Laís, bom, aqui né, o consenso é que vai permanecer a renda fixa aí bastante interessante, pagando bem. O que é isso ainda, né? Queria que você falasse um pouquinho da estratégia para o investidor olhando para a renda fixa aí começando esse segundo semestre. Muda alguma coisa, já projetando, vamos dizer, né, esse corte? Porque o mercado tenta antecipar um pouco, mas pelo que a gente tem hoje aqui, pelo que foi falado, vai demorar bastante. Queria a sua avaliação. Eu acho que os 25 adicionais não muda tanto para a estratégia, né? Por mais que a gente tivesse o mercado ali dividido, na prática para a pessoa física, quando você pensa na alocação estrutural, esse 25 eu acho ele mais um ajuste mais marginal que não deveria mudar de forma relevante ali essa alocação estrutural da pessoa física. Então, assim, por mais que a gente veja né, o mercado colocando já alguns cortes, né, tentando antecipar e o Banco Central tentando impor essa comunicação de não vou cortar tão rapidamente, né? Acho que ele foi um pouco nessa linha, nessa última ata. Eu ainda vejo os pós-fixados como bastante interessantes, né? Quando você coloca numa alocação estrutural 15% com baixíssima volatilidade, praticamente nenhuma, né? Se comparar com os outros ativos, eu ainda vejo muita atratividade para a pessoa física. Então, acho que isso não mudou, né? Pensando aqui no que isso mudaria. E aí quando você vai mais para a parte dos indexados à inflação, né? A gente aqui ainda continua vendo também os títulos, né? As Bs curtas um pouco mais atrativas do que as Bs longas, muito no sentido de a gente acha que nos próximos 12 meses essa discussão fiscal, possivelmente a gente se aproximando mais aqui das eleições, né, das urnas, isso possa ter uma deterioração e isso bata mais na parte da inflação longa ali, nesse prêmio de risco, nesse juro real longo. Então, a alocação estrutural nessa parte mais curta da curva é o que a gente ainda tem dado preferência, né? Maravilha. E Mari, quanto disso, né, vamos dizer, falando um pouquinho mais do fiscal que segue como sendo a preocupação, né? A gente vê, já estamos colocando aqui no cenário um período também já pré-eleição. Você está no seu cenário sustos em relação ao fiscal ainda? Porque assim, o fiscal segue uma preocupação, vamos dizer, ainda segue, como você bem falou, tentar se resolver para 2027. Como que fica esse cenário para o fiscal? Como é que você está avaliando esse cenário? A gente pode ter alguns sustos nesse meio do caminho que possa realmente ali dar uma assustada no investidor? Tá, na verdade eu diria que a situação atual, a fotografia atual já é um susto em si. Não precisamos de sustos adicionais. O que a gente precisa, e o que o mercado já até precifica em parte, é como desarmar essa bomba, né? E fica muito na expectativa da troca de governo. Qualquer que seja o governo, né, a partir de 2027, vai ter que tomar medidas. Reforma administrativa, desengessar gasto, rever políticas de reajuste de programas sociais, de salário mínimo, medidas duras que há muito tempo já são necessárias e não têm sido tomadas, e a gente já tem um belo susto para lidar. Então, assim, não é que eu ache que daqui até o final do ano que vem vão ter várias medidas novas e super relevantes. Acho que já estão aí, já são muito importantes, e o nosso ponto de partida já é muito preocupante. Por quê? Há mais de 10 anos a gente não consegue gerar superávit primário. Acho que desde do Plano Real, eu acho que a gente está num momento fiscal de maior preocupação, né? No tripé ali do sistema de metas, eu diria que a parte fiscal está bem desarrumada. A gente tentou um modelo de teto de gastos, não funcionou, a sociedade, os políticos não aceitaram, não durou muito tempo. Foi sufocante, né? Vamos dizer assim, tentamos agora o novo arcabouço, a gente continua prevendo uma dinâmica de aumento de dívida, né? A dívida vai rápido para 90% do PIB e em qualquer conta ela tem uma trajetória muito ascendente se alguma coisa não mudar, né? E então, assim, eu acho que a situação por si só já é preocupante. Falando em sustos daqui até o final do ano, eu acho que eles vêm menos de novas medidas e mais de, eventualmente, o cenário externo deixou de ser tranquilo, deixou de ser uma maravilha para mercados emergentes, e vamos ser mais seletivo, talvez, com países que
enfim, estejam com conta corrente muito negativo, como o Brasil, ou com uma situação fiscal mais preocupante. Vai ficar evidente o problema. Como foi em dezembro do ano passado. Qual a diferença de dezembro do ano passado para cá? Em termos de situação fiscal, de ponto de partida de dívida? Nenhuma. Na verdade, eu acho que a gente até avançou em mais medidas que, enfim, aumentam, né, a conta. E os ativos estão com preços bem melhores. O câmbio voltou bastante, a curva de juros longa fechou. A gente tem um cenário global muito favorável. Favorável para países emergentes. A gente tem uma desvalorização global do dólar acontecendo esse ano, tanto contra mercados desenvolvidos, contra países emergentes. Isso tem favorecido o real, então isso dá uma sensação de calmaria. Além disso, o mercado tem trabalhado muito com essa expectativa de alternância de governo e de um novo governo que, naquele momento ideal do mandato, início de governo, endereçar as questões duras, né, e menos populares. O governo tem trabalhado com isso. Então, outro susto possível daqui, né, para os próximos meses, que esse quadro eleitoral fique mais complexo, o investidor perca a confiança que uma troca de governo necessariamente vai enfrentar as medidas necessárias. E eu acho isso muito possível, porque a gente provavelmente está indo de novo para uma polarização, e se a gente olha pelo histórico do Brasil, né, qualquer eleição polarizada, os dois concorrentes ao longo da corrida ali ficam muito vivos, com bastante chance. Então, eu diria que os riscos vêm mais daí do que necessariamente de novas medidas, porque o ponto de partida é complexo, o suficiente já. Uhum. Você está preocupado, hein? Estou, sempre. Reinaldo, você também está preocupado? Eu queria que você falasse um pouquinho desses impactos, como é que você está olhando? A gente pode ter esses sustos aí? Eu achei que eu estivesse preocupado, mas agora estou me sentindo até mais leve. A única coisa assim para não concordando com quase tudo que a Mari falou, porque eu acho que é inconteste, o que eu adicionaria é que o mundo inteiro está muito endividado. O mundo saiu do Covid muito endividado e de lá para cá a situação, quando estava aliviando, começou a acelerar as dívidas novamente. Estou falando de países desenvolvidos, principalmente, porque os países emergentes sempre foram endividados e continuam, mas o percentual sobre o PIB dos desenvolvidos é que chama mais atenção hoje. Então, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, você vai falar assim, puxa vida, o resto do mundo não está bem. Tanto é que, graças à nova política econômica americana, o Brasil está recebendo muito recurso agora, e mais recursos do que seus pares. Porque em algumas métricas o Brasil até aparece bem. Mas com relação à trajetória da dívida, que é o grande problema, como vocês duas falaram, nós precisamos de um choque de confiança para poder reverter esse processo, porque ele é agudo e ele caminha assim, para níveis difíceis de gerenciar. Esse choque de confiança só pode vir na eleição. E acho que essa é a esperança, que seja uma eleição menos polarizada, onde se discuta as questões mais relevantes e estruturais, e a gente parta para isso. Assim, também tentando fazer um contraponto, apesar de eu estar com uma visão muito parecida com a sua, mas você vê que é interessante como o Congresso diz que não quer cortar gasto, né? Tudo bem, corta o gasto aí, né? Corta gasto, cada um corta gasto do lado de lá. Mas tem essa sensação de que nós passamos do ponto. Então, vai ser muito importante o cenário eleitoral daqui a um ano e pouco, e que a esperança é que possa trazer uma expectativa de, por ser menos polarizado, a gente consiga olhar para frente e ter um plano. Né? E falando um pouquinho nessa questão da dívida mesmo, né? Com o mundo inteiro endividado, mas às vezes a gente tem a sensação que aqui no Brasil é ainda pior, né? Claro, a gente não fazendo uma comparação, mas não tem como a gente falar a dívida dos Estados Unidos e Brasil, claro, completamente diferentes, maior, né? Potência econômica do mundo, Brasil, mas as coisas ficam muito mais preocupantes. Essa situação da dívida, ela é muito mais preocupante para a gente mesmo? Para o Brasil? Para o Brasil. Sem dúvida. Os Estados Unidos, você falou, é uma economia pujante, dinâmica, tem alternativas, tem muitas alternativas. E até nesses 6 meses de governo
no governo Trump, você vê a quantidade de novas ideias que aparecem, né? Boas e novas, né? As novas são ruins, as boas são as antigas, né? Mas, enfim, várias ideias aparecendo para resolver uma questão do déficit à frente. Então, quando você é o líder, você é a locomotiva, você tem alternativas. O Brasil tem menos. O Brasil hoje, para crescer 3%, 2,5%, como vai crescer esse mês, está fazendo uma dívida em moeda estrangeira muito alta. Então, o balanço de pagamento piorou, está importando, a pressão salarial é enorme, a dificuldade em contratar trabalhador hoje em dia, isso é muito claro em várias indústrias, setor de serviço pressionando a inflação, aí a dívida 9% de juro real, 8%, lá estava falando da NTNB, 7%, 8%, parece baixo, mas 7%, 8%, o Brasil tem que fazer um superávit fiscal em torno de 2%, 2,5% para poder equilibrar, dependendo da situação. Então, assim, é muito difícil, é muito mais perigoso o Brasil se encontrar num buraco sem saída do que os países avançados. Eu diria que no Brasil a gente já tem um nível de juros que, para a gente projetar que a dívida sobre o PIB não explode, a gente tem que fazer várias premissas otimistas, que os juros conseguem cair. Para isso a inflação tem que ficar estável, cair. Então é uma situação limítrofe quase para a sustentabilidade da dívida, né? Eu também estou preocupada lá fora, tá? Acho que as coisas estão mudando, a situação de déficit dos Estados Unidos tem chamado a atenção e o mercado tem operado dessa forma, a taxa de 10 anos americana tem operado mais pressionada, eu estou até com uma visão mais altista para juro americano, mas voltando aqui para a história de Brasil, como ele disse, a gente precisa de um superávit de 2, 3%, 2, 2,5% do PIB para gerar estabilidade, uma coisa que a gente está muito distante. E a gente tem um perigo que se a inflação, por acaso, der errado e não tiver essa trajetória de queda e ela começar a subir, e muitos anos de inflação desancorada levam esse risco, ainda mais com a memória, né, inflacionária do Brasil, a gente sabe que esse risco é latente, é a gente entrar numa situação em que a inflação começa a subir muito e a política monetária eventualmente não pode reagir, que aí é tal da dominância fiscal, que foi o que a gente discutiu muito em dezembro. Como eu disse, o cenário acalmou e ajuda a gente a não estar pensando nisso agora, mas eu acho que é latente. Né? Tem formas... Não se encerrou essa discussão da dominância fiscal. Não se encerrou de modo algum, só vai se encerrar quando a gente colocar uma âncora fiscal relevante de novo nessa economia. E um outro risco que tem é a gente parar de crescer, porque a gente tem crescido muito forte nos últimos anos. Isso ajuda muito nessa equação de dívida PIB. Quando o PIB está forte, né, a gente consegue se equilibrar melhor nas contas. Se por alguma razão, seja global ou interna, enfim, essa situação se reverter e a gente começar a crescer menos ou não crescer ou tiver algum tipo de recessão, a situação também fica bem complicada. Então a situação aqui é meio limítrofe. Para o nível de juros que a gente tem, qualquer projeção para a trajetória de dívida não ser explosiva, você tem que fazer premissas otimistas, que envolvam uma retomada das âncoras, né, fiscal, monetária, né, um ganho de confiança, né, nos agentes, de forma a ancorar expectativa de inflação, expectativa fiscal. Então, é isso que o mercado está olhando e vai ser intimamente ligado à eleição. Eu acho que nesse ponto do relativo, tem sido o que tem impulsionado mesmo, né? Então, assim, quando você pensa em alocação de capital, de fato, você, um investidor global que pode fazer uma alocação, né, com menos restrições, quando você olha ali o dólar mais fraco, essa questão dos Estados Unidos de dívida, enfim, discussões que não eram tão, né, preocupantes há alguns meses atrás e elas vindo, né, à tona, isso de fato estimula, né, esse investidor a fazer essa distribuição de capital e acaba ajudando o Brasil. Então essa questão do dólar mais fraco, enfim, essas discussões dos Estados Unidos é como se fosse uma maré mais alta
que ajuda os emergentes, e a gente tem ido nessa linha. Mas, em algum momento, o idiosincrático brasileiro, ele também aparece, porque a gente sabe que as marés sobem, mas elas também descem. E o fato da gente estar sempre, tá também muito ancorado, né, numa visão de troca de governo, né, a Faria Lima tem falado muito isso, e de fato parece, né, que a gente tem dados que fazem com que a gente tenha uma confiabilidade razoável, né, de que haveria essa troca para um governo que talvez fosse um pouco mais com menos gasto, né? Tivesse um fiscal um pouco mais alinhado, com uma trajetória mais sustentável. Mas a gente tem que entender que o tempo vai passar para a gente, né? A gente provavelmente chega perto das urnas, possivelmente ter uma transição ou não, mas ele também passa para os outros países, né? Então, se a gente tem esse tipo de discussão hoje lá fora que é muito positiva para a gente, né? Ele eleva a maré, isso também pode reverter, né, em algum momento. Então, a gente está falando de talvez uma redução do excepcionalismo americano, mas não de um fim de um excepcionalismo americano, né? Então, a gente também precisa usar esse tempo aqui para fazer o nosso dever de casa. E falando um pouquinho mais, né, vamos dizer, dos impactos para a renda fixa, principalmente, então, nos títulos públicos, tendo esse cenário, Laís, como é que fica, né? Por exemplo, a gente falou bastante aqui, esses riscos podem ter ali alguns estresses, né? Como é que isso impacta diretamente, vamos dizer ali, né, na precificação dos títulos públicos? Como é que o investidor deve olhar para isso? A renda fixa ainda pagando muito bem? Como é que fica esses impactos e essa distribuição vamos dizer assim, do olhar do investidor? Então, é um pouco do que eu comentei no início, né? Essa parte do fiscal, ela acaba impactando mais essa parte mais longa da curva, né? Então, quando você olha os títulos indexados à inflação ali, as antigas NTNBs, né? O IPCA+, por mais que o prêmio que você olhe hoje, né? Que a taxa, na verdade, que você olhe hoje seja de fato alta, né? Então, se você for olhar o pior momento ali do governo Dilma e hoje, deveria ter um prêmio um pouco maior naquela época do que hoje, se você for pensar em nível de estabilidade de governo. E não tem. Então, comparativamente, parece que você tem uma taxa alta, de fato, nessas belongas, né? Mas a verdade é que o investidor que investe, né, que tem um percentual maior nessa belonga, né, nesses títulos mais longos do governo, ele tem que estar ciente dessa volatilidade à medida que a gente vai se aproximando ali de uma questão eleitoral que, assim, pode não ser tão simples, né? Não pode não ser suave, né? A gente tem um histórico de usar bastante a máquina pública para ajudar na parte eleitoral. Isso é um populismo que a gente chama, né, que é ambidestro, então não importa se é direita ou esquerda. Então, acho que é muito difícil você esperar algo muito diferente, né, nesse ciclo eleitoral. Então, isso tudo tem que estar, de alguma forma, dentro da expectativa da alocação do investidor, né? Por mais que essa taxa pareça alta, eu acho que há um risco não trivial de que a gente venha com novos sustos dessa parte fiscal e essas taxas possam abrir ainda mais. Uau! E agora, puxando um pouquinho para a gente está falando bastante de fiscal, o governo, vimos agora as recentes medidas, né, em junho ali, da MP 1303, né, exatamente ali vindo com essas medidas, como uma alternativa ao IOF que não caiu bem, o mercado não aceitou, e impacta diretamente ali, também falando um pouquinho mais dos títulos isentos de renda fixa, né. A gente tem ali o impacto, principalmente, a gente viu na coletiva falando principalmente de LCIs, LCAs, dessa tributação de 5%, mas entram aí também CRIs, CRAs, debêntures. Como é que você está olhando para isso, Laís? Assim, a gente teve ali, né, claro, uma percepção, isso diminui um pouco dessa atratividade desses títulos que são isentos hoje? Quais são as preocupações envolvendo isso, tendo que ela precisa ainda ser aprovada? A discussão ficou muito em junho, né, aqui, mas deu uma parada, mas com certeza o governo aí tem 2 semanas para conversar, mas falar o que deve vir aí, quais são as suas perspectivas também. Assim, a parte da taxação ali dos isentos, né, que a gente tinha 0 de imposto, passaria por volta de 5%, para 5% seria, pelo que a gente sabe hoje, né? Eu acredito que, assim, de algum modo, ele ainda é incentivado no sentido de que ele ainda pagaria menos imposto do que um outro,
né, do que um concorrente direto ali de alocação. Então, de alguma forma, ainda existe algum tipo de incentivo. O mercado, naturalmente, deve arbitrar esses 5%, né? Então, assim, deve ter um pouco de abertura ali de prêmio, né, para que, né, mais uma conta de fechamento do que... Eu não vejo, assim, um fluxo tão forte de saída no sentido, olha, isso aqui não vale mais a pena ter, não vale mais a pena alocar e você, né, passar um percentual muito grande estrutural da sua carteira para uma renda variável, por exemplo. Eu acho esse movimento não deve existir. Agora, a gente deve ver também alguns impactos nas próprias emissões, né? Então, assim, quem pode emitir a uma taxa menor hoje, né? Quem tem acesso, né? As empresas que têm acesso ao mercado de capital podem emitir, é possível que a gente veja um primário um pouco mais pujante, né? Para tentar entrar ainda nessa... Antecipando, então, Isso. esse ano, porque começaria a valer a partir de 2026, certo? Isso. Por outro lado, se a gente de fato está no pico dos juros, né, do Banco Central, você tem uma outra discussão que olha, se eu não preciso emitir hoje, né, possivelmente eu emitiria mais barato daqui a 12 meses, né, isso vai depender muito do fluxo da empresa, enfim, de caso a caso ali, né. Então, assim, eu não vejo como algo que tira completamente a atratividade ainda desses títulos. Mas, de fato, algum tipo de arbitragem ali na taxa, acho que vai ter ali uma diferença, mas razoável acontecer. Não implicaria numa redução, vamos dizer, do investidor tirando a atratividade ali do investidor nesses títulos. Porque é uma questão relativa aqui também, né? Uhum. Ele sai desse título e ele iria para onde? Né? Então, como não há uma alternativa óbvia, uhum, né, de isenção, eu acho que não geraria esse fluxo tão forte. Perfeito. Reinaldo, falando um pouquinho agora, claro, continuando nessa temática ainda, como que, né, vamos dizer, essa mudança de tributação aí impactaria nos fundos, no crédito privado? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, clientes que não fazem conta ou fazem, perdem dinheiro aplicando um isento, né? Quer dizer, ele tem uma alternativa melhor, desconta imposto, a rentabilidade é maior do que isento, ele fala, eu não quero pagar imposto. Então, compre isento. Eu acho assim, essa indústria de isento uma pena. O Brasil ter entrado nessa, uma pena. Porque nós começamos a dar incentivo para os setores lá, esses todos que ela falou, no começo do século, né? E aí era tão pouco. Aí quando você fala, governo, toma cuidado, esse negócio aqui, essa isenção. Mas isso aqui é pequeno. Isso aqui soma todas essas letras aqui, dá 50 bi. Não se preocupa com isso não. Isso é pouca coisa. Agora é um tri e tanto. Tri 200, tri meio. Então agora é grande demais para mexer. Antes era pequeno, agora é grande. Isso assim prejudica muito a boa alocação de capital na economia. Os isentos atrapalham tudo. É uma pena porque o setor agrícola é o setor mais dinâmico do Brasil, é o único que tem uma produtividade desse tamanho, faz 25 anos, cresce a 4% ao ano, e agora está 2 safras seguidas que sofreu um pouco, então está no momento mais fragilizado, a gente vai discutir esse assunto. Então, assim, é um assunto que a gente não devia estar discutindo. Tudo bem, também no mundo inteiro tem isenção, no mundo inteiro tem peculiaridades que nem todas são favoráveis. Mas aqui, olha a quantidade de título que ela falou. Isso não falou de todos. Você não falou de vários que têm isenção. E tem alguns novos, né? Tem alguns que eu participei, a Ligue, né? Eu não queria ter feito isento, mas é isento. Tem um recente agora, que é o dos bancos de desenvolvimento, até 10 bi cada um, qual o nome mesmo? LCD, né? Letra de crédito de desenvolvimento, alguma coisa assim. Então, você tem muito título isento. Isso complica tudo. Como é que fica a indústria de fundos? Se a gente for fazer uma conta simples ao longo do tempo, tem um produto que paga imposto, outro que não paga. O que vai acontecer? Eu tenho a impressão que um deles vai desaparecer, né? Porque tem um que paga imposto. Como é que vai fechar essa equação? Então, acho que a indústria de fundos tem o Come Cota, que foi feito no momento ali que fez sentido na época, hoje não faz mais, né? Você reduz a quantidade de cota. Difícil explicar isso para clientes, né? Desaparece as cotas que ele tem, não é que ele paga imposto, simplesmente desaparece. E a indústria de fundos começa também a produzir produtos isentos.
Hoje você tem fundo isento. O Itaú tem um dos melhores fundos de infra isento no mercado, que até o final do ano, quanto mais rápido a gente fizer, melhor. Porque, então assim, essa arbitragem tributária que tem no Brasil é ruim, não é boa. Então, eu acho uma pena, o setor imobiliário está passando por dificuldade com restrição a fontes de financiamento, a poupança está caindo, a poupança sustenta o sistema imobiliário também não é razoável, mas nós não temos solução à frente. Mas a gente precisa pelo menos parar de crescer nessa direção de isenções como forma de subsídio. Subsídio você faz no Congresso, no orçamento. Você põe no orçamento, passa pelo Congresso e direciona. Mas atrapalha, a isenção atrapalha a boa alocação. Título de infraestrutura de 10, 15 anos, quem financia? Pessoa física. Pessoa física faz investimento de 10, 15 anos. E no Brasil é o grande produto. A gente recebe carteira de cliente com papéis de 10, 15 anos que, puxa vida, mas esse papel não é legal, não é bom. Mas a indústria tem um incentivo para vender para a pessoa física. E fundo de pensão é uma indústria de 1,2 tri, 1,3 tri. E a pessoa física comprou 55 bilhões de título incentivado e a gente diz que essa indústria é um sucesso. E o fundo de pensão que precisa investir a longo prazo não investe em infraestrutura porque o preço ficou deslocado por causa da isenção. Então, assim, eu gostei da MP. Muitos amigos discordam, e eu acho uma discussão complicada, mas o IOF foi uma lambança, acho que a gente devia jogar completamente fora o IOF, e a MP 303, se não me engano, eu achei ela bem razoável. Acho que o ideal era trabalhar nela, pensar, fazer com calma, fazer ao longo do tempo, mas pensar em como é que a alocação de capital fica mais eficiente para o Brasil no médio prazo. Isso, de certa forma, então, poderia ser, então, na sua visão, seria até positivo para o investidor, para conseguir, traria ali, então, uma alocação melhor, porque pelo que eu entendi, o isento, ele acaba, vamos dizer, chamando mais por realmente não pagar imposto, mas o investidor, de repente, fazendo uma escolha errada. Sem dúvida. E aí, assim, eu entendo que o governo não fez o corte de gastos esperado. Pouca gente está esperando o corte de gastos há 1 ano e meio do final do governo, né? Mas ele não fez o corte de gastos. Ele fez um aumento de carga, indo para 5%, e nos outros investimentos também para 17,5%, de 15% para 17,5%. Ele fez um aumento de carga. Mas, pelo menos, nesse aumento de carga, eu acho que ele tocou num ponto estrutural. Isso eu gosto. Eu não gosto do aumento de carga. Mas eu acho que essa discussão é uma discussão profícua. Essa discussão deveria estar aí agora, Mari, como o Legratz falou, de ter uma discussão um pouco mais profunda, né? Porque às vezes a gente tem ali, naquele primeiro momento parece ser negativo, mas de repente discutir mesmo, entender isso, né? Cria um pouquinho da sua visão sobre esse ponto. Não, sem dúvida. Acho que a discussão é boa, assim. A gente tem um problema fiscal, a gente tem que começar a gerar superávit primário rápido. E aí tem alguns caminhos. Eu acho que há sinais, né, da sociedade, dos políticos, de que vai ser difícil pelo lado de aumento de imposto. Sinais, né? Muito tempo que essas discussões não avançam. Mas é a discussão, alguma coisa tem que ser feita. Então não vai ser por aí, vai ser por onde? Eu acho que tem que ser do lado dos gastos. E aí quando você vê que não avançou desse lado, você tentou até a última, até o limite, você é empurrado para outra discussão. Acho que é esse o ponto dele. É uma discussão boa, discussão necessária. Então é bom começar, mesmo que comece por um lado que não avance, né? Que você tem que reorganizá-la. Mas eu acho que a gente vai ter que ir para as reformas, provavelmente uma nova reforma da Previdência, uma reforma administrativa, desvincular gasto vai ser essencial, né? Todas as políticas de indexação a salário mínimo, né? De reajuste de todos os programas de governo, reajuste de Bolsa Família, que muito provavelmente vai ter no ano que vem. Então a gente vai ter que ir por esse lado, e isso sim é uma discussão mais dura, porque apesar do Congresso falar vamos cortar gastos, eu não estou lembrando de nenhuma medida
que cortou gasto. Fica muito no discurso, mas a implementação também ainda não veio. Vai ter que vir, porque se não vier, vai ter muito estresse nos mercados. E o que é muito estresse nos mercados? É o câmbio subir bastante, é a curva de juros voltar a premiar, agora a curva de juros está negativamente inclinada, tem alguns cortes, né? 200 vezes de corte, é voltar a subir e a gente ficar com uma dinâmica explosiva, isso retroalimentar e o câmbio andar mais. Então, você vê que próprio ali em dezembro, o mercado, o susto que o mercado deu, acaba colocando algumas limitações nos planos, né, de eventualmente alguma medida que não vai ser benéfica para essa discussão fiscal. Então, acho que a gente vai dessa maneira. E, assim, eu sou um pouco mais pessimista do ponto de vista que eu acho que não vai vir de forma propositiva o próximo passo. Eu acho que vai ter pressão de mercado. Uhum. Eu acho que é muito provável, até pela volatilidade que eu espero das pesquisas e da discussão eleitoral. Eu acho que o investidor vai tomar susto daqui até o ano que vem sobre como é que vai ser resolvida essa história fiscal para frente. E aí, nesse sentido, eu acho que no mundo ali da renda fixa, no pós-fixado você fica mais escondido. O pré-fixado, como eu falei, eu acho arriscado, eu acho que já tem um ciclo precificado, eu acho que os riscos fiscais à frente são grandes. E a NTN-B, eu acho que as implícitas, né, as inflações implícitas na curva de NTN-B caíram muito recentemente. Então, elas já estão num nível que eu acho que já é um seguro barato para você carregar uma alocação na renda fixa no Brasil. Então, alguma coisa ali entre 5,5% e 6% de inflação implícita, que é o que a gente tem na curva, é muito próxima à média histórica da inflação do sistema de metas. Então, você nem está pagando muito prêmio, né? Não está nem muito caro, nem muito barato. Tem a discussão de que a meta agora é mais baixa, mas eu acho que ainda não pegou para o mercado que a meta perseguida, né, realmente é o 3%. Então, acho que dá para fazer uma comparação com uma média histórica, a gente está ali na média histórica, e se a gente vai para uma discussão, para um cenário pior, que a gente, né, na bifurcação, a gente vai para a esquerda e o certo é ir para a direita ou vice-versa, se a gente erra o caminho, eu acho que a gente vai ter muita inflação. E aí a parte da NTN-B fica muito protegida para esse cenário. Então eu favoreço a NTN-B em detrimento de pré-fixado nesse momento, né? E acho que o pós-fixado ainda dá para ficar com uma parte relevante ali do portfólio. Trazendo bastante segurança, né? E Laís, falando só um pouquinho mais de fundos, né? Você ali como responsável pelos fundos de investimento, também queria que você avaliasse um pouco, né? Como é que vocês estão olhando para esse segundo semestre? Como é que... Avaliando mais, né, do ponto de vista aí para o investidor olhar, né, em que posições, né, o que está atrativo ali de fundos, o que deve ter mais atenção, o que não está legal. O que a gente tem visto aqui na parte de fundos é assim, primeiro essa discussão do incentivado, como passando, né, a proposta como a gente tem hoje, né, você teria essa isenção dos fundos, né, que investem nesses papéis incentivados até o final do ano. Então o que a gente tem visto é a abertura de fundos que vinham fechados, né, por uma questão até de spreads, né, de uma melhor alocação ali do gestor, a gente está vendo a abertura novamente desses fundos para atrair um fluxo que a gente tem visto, né, um apetite que a gente tem visto da pessoa física para essa cota incentivada. Então, um pouco do que a gente falou aqui, né, é um incentivo perverso, né, de alocação, que claramente o investidor busca o incentivado pelo incentivado e não, né, por uma alocação aqui mais inteligente de longo prazo, né? Uma coisa mais eficiente. Então, a gente tem visto esses fundos de incentivados reabrindo, a gente continua vendo um fluxo muito positivo para crédito e para o crédito incentivado. Algumas discussões que ainda não ficaram muito claras sobre a atratividade, por exemplo, dos fundos que são listados, né? Então, os fundos fechados listados, a gente tem alguns recomendados aqui, né? Inclusive o do Itaú, né? O IFRA 11. Então, como que seria ali aquela tributação, né? Se você não vai ter uma nova emissão, todas as outras cotas, as cotas de hoje ainda mantêm essa isenção, mas como que seria isso no secundário, já que
a tributação é na pessoa física e não no fundo, né? Então, como que você trataria isso? Ainda não está muito claro, parece que ainda assim, no curto prazo, o investidor continua comprando, né? Você continua vendo o apetite. Do lado aqui do nosso investidor, a gente continua com muitas dúvidas e você vê claramente uma demanda pelo assunto no sentido de quero aumentar a minha alocação nesses fundos, né? E pouquíssimo apetite a risco ainda para renda variável, né? A classe de multimercados um fluxo ainda duríssimo, né? Ela veio tá vindo de anos muito duros, né? De resgate. A gente continua vendo resgate muito difícil e pouquíssimo apetite ainda da pessoa física, e a parte da renda variável, mais especificamente long only, também, assim, um pouco mais, a gente viu um pouco mais, né, mais ali do gringo, um investidor institucional, um investidor buscando algo mais ibovespativo, né, indiciativo, do que um fundo com menos restrições ali, mas uma alocação estrutural hoje nas carteiras ainda muito aquém da média histórica, né? Então a gente está falando aqui de uma alocação de 3% a 5%, né, nessa renda variável, na parte de fundos, quando você deveria ter algo ali de 2 dígitos, né, 10%, 12% ali dos portfólios. Isso eu estou falando assim, a média histórica ali, né? Então, em questões de fluxo aqui para fundos, a gente ainda continua vendo esse incentivo perverso, muito para crédito, muito para incentivado, e ainda não houve esse sinal muito forte de reversão. E não veremos nesse segundo semestre, provavelmente. Se a gente continuar, né, como está, né, a proposta, eu acho que ainda não, né? Eu acho que ainda não. Então, nesse sentido, essa baixa alocação e até em renda variável, o investidor brasileiro, ele, claro, gosta muito de renda fixa, ele está, vamos dizer, sobre-alocado em renda fixa hoje? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente tem visto são as carteiras muito sobre-alocadas em renda fixa e crédito, né? Então, assim, a gente tem visto, por exemplo, crédito estruturado, né, os FDICs, um surgimento enorme de estratégias, de novas estratégias, ou mesmo outros fundos, né, que podem alocar em estruturado, aumentando a participação nesse estruturado. Então, você vê tanto no âmbito de pessoa física, sobrealocado, como também na indústria, casas que não tinham estratégias de renda fixa, indo para essa estrutura de renda fixa, muito por uma questão também de sustentabilidade, da asset, enfim, coisas que em alguns casos fazem sentido, né? Mas a gente viu claramente uma migração ali, tanto da parte do institucional quanto da parte da pessoa física, para essa sobrealocação em renda fixa. E Legrati, também, estamos sobrealocados em renda fixa, o brasileiro comete esse erro, de repente, em ficar muito na renda fixa e esquecer, vamos dizer, deixar de lado. A gente vê que 15% de renda fixa, nada mal. Estamos agindo errado ou precisamos mudar aí? Está perfeito. 15% de juros, com inflação de 6, 5, 14 de juros, é para não inventar nada, né? Então, assim, o que eu acrescentaria ao que a Laís muito bem falou, é que a curva de juro, normalmente ela é inclinada. Quanto mais longo, mais risco e mais retorno. No Brasil, não. No Brasil, você tem mais longo, que é mais risco, e o mesmo retorno. Então, você alongar no Brasil, tem a impressão que o mercado não paga. Então, a estratégia que tem sido vencedora nos últimos anos, e eu considero que vai continuar sendo, é renda fixa de curto prazo. Todos os isentos são campeões, óbvio, o governo quer fazer isso. E principalmente os curtos. Então, os fundos de crédito, eles têm a vantagem de resgate em 30 dias, 45 dias, prazos até menores. Os de infra-isento também, no máximo 30 dias. Você tem, eu acho que um dos comentários que vocês fizeram sobre a migração para a renda fixa foi em função da má performance dos multimercados e da renda variável, foi em função da renda fixa com uma taxa de juro real alta e também porque o mercado de crédito privado do Brasil está bombando, está muito bem. O mercado de capitais está indo muito bem graças a reformas que foram feitas ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, também foram feitas nesse governo.
Então não é mérito só de governos anteriores, não. Os últimos governos fizeram reformas na regulação, na estrutura de mercado de capitais, que está fazendo esse mercado andar muito bem. O setor privado também fez várias evoluções, tanto marcação a mercado, tempestiva, as corretoras hoje oferecem um serviço muito melhor. Então, é natural que todas as assets de produtos de risco mais alto tem que ter mercado de crédito agora também. Não faz sentido você não participar desse mercado de capitais que está aí no Brasil e chegou para ficar. Então, quando a taxa de juros cair e os outros mercados, multimercado, renda variável, voltarem a subir no Brasil, crédito vai continuar indo bem. Acho que a partir de agora a gente tem um mercado de crédito diferente. Tem um mercado que trada, que compra, que carrega, aí vende para outro que compra mais curto e vende depois. Isso foi uma grande evolução. É uma grande evolução que está acontecendo. Maravilha. Eu acho que, assim, de diferente do que eu ouvi deles que eu poderia falar, é que, assim, o mercado vai se encontrar muito subalocado no multimercado se as coisas derem errado. Porque é o produto que você tem flexibilidade para fazer aposta na direção otimista e pessimista. Então, se, por exemplo, as coisas derem errado, se tiver muita inflação, tudo bem, a NTN-B protege. Mas talvez a Selic, o pós-fixado, vai ficar para trás. A inflação vai subir, a Selic não vai acompanhar, né? Talvez você possa ter uma desvalorização cambial, né? E aí dentro de um produto multimercado você tem flexibilidade para se posicionar. Então, eu acrescentaria isso nessa, mas de resto eu acho que o quadro é bem esse. Maravilha. E para a gente finalizar aqui o nosso painel, queria que vocês falassem um pouquinho, a gente falou bastante, mas fazendo um resumão, né? A pergunta que fica: onde investir no segundo semestre em 2025 em renda fixa? Mari, se você puder começar? Eu acabei me antecipando e falei um pouquinho. Eu acho que essa cabeça de estar mais curto do que longo, é isso, é uma curva flat ou com inclinação negativa. Eu acho que os riscos são elevados à frente, né? Fiscal, eleição e mundo também. Você tem diversos riscos geopolíticos, você tem diversos países agora com questões fiscais. A gente pode ter um mundo de inflação e juros mais alto. Então, eu vejo dessa maneira, ficar mais no curto prazo. Acho que o pós-fixado no nível de 15%, com o cenário que a gente ainda vê de inflação, tem que ter uma fatia importante. E entre o pré-fixado e a NTN-B, né, com indexada a inflação também, eu acho a inflação muito superior. Tá? Acho até que no curto prazo a inflação pode ser um pouquinho mais baixa por alguns fatores pontuais, mas é o que eu falei, você está comprando na média histórica, então um seguro barato, se as coisas derem muito certo, provavelmente a inflação realizada vai ser mais baixo do que esse 5,5 com 6, mas provavelmente o juro vai ter caído muito do nível de 15%, então você vai ganhar. Vai ganhar menos do que no pré-fixado, mas você vai ganhar. E se as coisas derem muito errado, a inflação vai subir bastante, você está bastante protegido no produto. Então, acho que eu faria isso e faria o adendo do multimercado. Acho que o multimercado compõe bem o portfólio nesse momento, ainda mais tendo que enfrentar um cenário de risco. Entendo a baixa alocação por todos os fatores que foram citados aqui, mas acho que é o produto com a beleza de você poder estar no outro lado. E se o juro subir, e se o dólar subir, e se as coisas andarem nas duas direções. Também no lado positivo, ele pode operar alavancado e dar sobre-retornos num movimento, vamos supor, de que os juros fecham no Brasil, né? Que o câmbio aprecia, o multimercado pode ir muito bem também, né? De maneira mais alavancada do que uma alocação nos títulos. Então, acho que esse é meu resumo. Maravilha. Legrati, por favor. Então, eu acho que ficar no pós, CDI pós, é a estratégia que tem um retorno de real aí de 8%, 9% no curto prazo e esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que essa é o centro da alocação. Isentos, tem esses fundos de infra isento, que são muito bons, que acho que podem render acima de 100% isento, ou em torno de 100% isento. Os isentos até 95% tem um prazo mais longo, pode ser também, equivale. Os fundos de crédito têm rendido mais do que 110% ao ano, portanto, pouco melhor do que um isento a 95%. Então, os créditos ou via fundos ou via papéis, você tem uma certa concentração, mas o fundo de crédito continua bom. Com relação às Bs, foi muito ruim nos últimos anos, né, porque a taxa de juros real subiu, né? Então ele não serviu como proteção à inflação. Inclusive eu não gosto dessa conversa de que a B protege contra a inflação, né? Porque às vezes você
isso na prática não acontece, né? A inflação sobe e você está perdendo dinheiro. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente usa esse argumento de venda. Mas B agora talvez valha a pena, mas eu acho que não seria para o centro da alocação. Acho que como diversificação, um B de curto prazo. Eu gostei que a Laís falou alguma coisa aqui, falou assim, nós estamos indo para o final do governo, né? Tem tudo para ter pressão fiscal, pressão inflacionária, e o juros subir, o Copom deixou a porta aberta para subir. Não foi uma interrupção, foi uma pausa, né? Ele pode subir, mas a barra é alta. Então a inflação, eu não acredito que a inflação caia muito. Então uma IPCA mais em curto prazo, eu acho que pode ser bom para diversificação. E o multimercado, eu gostei de ouvir a Mari falar, porque eu concordo também, e há algum tempinho eu estou sugerindo alocação em multimercado. Já faz uns 6 meses, talvez um pouco mais, eu tenho sugerido alocação em multimercado, mas não foi tão bem quanto eu imaginava há 6 meses atrás. Mas está melhorando. Eu entendo que não tenha fluxo, porque faz muito tempo, e ainda tem tanta incerteza que é difícil um pouco vender multimercado. Mas eu concordo e acho que as casas estão começando a performar bem. Maravilha. Laís? Questão de cenário tem pouco a adicionar, né? Eu concordo muito com o que foi falado aqui. Então, gosto muito do pós-fixado, acho que 15% baixíssima vol ainda é muito atrativo, pessoa física. A B mais curta também prefiro em detrimento à longa, né? Os motivos que a gente falou aqui, principalmente questão fiscal e transição de governo, possível transição de governo. E o pré-fixado no Brasil é complexo, né? O longo, então, né, eu diria que é realmente para quem tem bastante estômago. Então, também não seria a minha alocação preferida, né? Então, eu colocaria, né, o CDI primeiro, depois uma B curta, aí possivelmente B longa e um pré-fixado, se fosse colocar em alguma ordem aqui nessa questão de indexadores. Quando eu olho para fundos, né, eu concordo que houve a gente tá um aprofundamento do mercado de crédito no Brasil, né? Isso é muito positivo em vários sentidos, né? Você precisa de um mercado mais profundo de crédito mesmo para você estimular a economia, né? Enfim, para várias questões. E também acho que os fundos estão bem, né? A gente não vê assim um risco iminente de default, de alguma coisa muito sistemática, problemática na indústria hoje. Então a gente concorda que no segundo semestre também deve ser um bom período para os fundos de crédito. E a parte de subalocação, eu também concordo. Acho que a parte de multimercados, realmente o nível de exposição hoje nas carteiras é muito baixo, muito aquém do que deveria. Essa questão de você operar o mercado, ela pode parecer mais fácil do que ela realmente é, né? Então, quando você tem um gestor profissional fazendo isso, você tem diversas vantagens, além, né, de todo o esforço e dedicação no cenário, você poder trocar de posições rapidamente, você tem instrumentos que a pessoa física não tem. Então, como foi mencionado aqui, né, você compra uma B para ganhar com o IPCA+, você não está comprando inflação, né? Você está comprando um instrumento que tem parte vinculada à inflação, mas a pessoa física não vai conseguir comprar uma inflação implícita de um vértice exato para fazer aquela alocação de forma mais efetiva, enquanto no multimercado é totalmente factível, né? É feita, e a gente olha nas atribuições de performance dos grandes fundos, né, dos fundos que a gente recomenda aqui, que essa parte de inflação é muito ganhadora, né, de performance no longo prazo. Tem toda uma questão também de eficiência operacional, né? Então, se você está positivo hoje com inflação e amanhã não está tanto, quando você vai fazer essa troca na pessoa física, você vai incidir imposto. No fundo, você também não tem. Então, você tem várias camadas, né, que quando você olha o multimercado faz todo sentido, né? Lembrando que, assim, a gente também, quando fala de retorno esperado de fundos aqui, todos líquidos de taxa, né? Acho que a pessoa física tem um pouco de preconceito com fundo ainda, muito porque pensa, mas vou deixar 2,20 na mesa. Quando a gente fala em retorno, são retornos líquidos dessas taxas, né? Então, a gente
A gente tem fundos recomendados multimercados aqui que miram CDI mais 5, né, CDI mais 6, né, e são fundos com janelas de retorno bastante extensas, que a gente gosta bastante, e de fato a pessoa física está muito subalocada nisso. Agora, a parte de renda variável, a gente também, assim, eu tenho um pouco mais de preferência de você, se você quer ir mais para o pró-risco, né, em vez de você ir para um pré-fixado longo, né, a gente prefere tomar esse risco mais na renda variável nos fundos, né, então a gente acha que essa subalocação também principalmente long onlys, né, porque o long bias é um pouco mais, um pouco menos agressivo, né, de alguma forma ali, então a gente gosta dessa alocação mais no long only se você for mais para o risco, né, que também é um percentual hoje que a gente vê muito baixo, né, na carteira dos investidores. Então, se a gente estiver indo para um cenário um pouco mais positivo, com o global continuando propício, né, ajudando aqui, impulsionando o nosso cenário. Se a gente não tiver muito mais susto aqui da parte fiscal e a gente começar a andar numa direção mais pró-risco, mais positiva para os ativos globais, eu prefiro, para os ativos locais, eu prefiro pegar, né, nesses fundos long only de renda variável do que colocar aqui esse risco exclusivamente na parte de renda fixa. Maravilha. Gostaria então de agradecer sua participação, Laís. Obrigado, prazer. Legrazie, mais uma vez. Obrigadão, Mari. Foi um prazer tê-los aqui, realmente de muita relevância para os investidores, que a gente está recém começando esse segundo semestre. Obrigadão mesmo. E obrigada a você que acompanhou o nosso painel de renda fixa do Onde Investir no segundo semestre. Se você quiser receber o e-book especial com os melhores momentos do Onde Investir, é só clicar no link da descrição do nosso vídeo ou acessar aí com a sua câmera o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que tem outros painéis também do Onde Investir, ações, internacional, enfim, muitos painéis para você conferir. E também aproveitando aqui para pedir o seu like, deixar seu comentário e também compartilhar com os amigos para todo mundo receber essas informações tão importantes. Um beijo e até a próxima!